Bom, vamos lá, vamos começar então. Eu só vou falar do resgate do primogênito, primeiro porque é bíblico, segundo porque eu creio, entendeu? A grande dúvida sempre é o seguinte: está escrito na Bíblia, no Velho Testamento, mas é para os nossos tempos? Gente, definitivamente põe uma coisa na tua cabeça. Saia dessa religiosidade que acha que a igreja ela só está comprometida com o Novo Testamento. A primeira coisa que você tem que entender é que o Novo Testamento foi escrito baseado no Velho Testamento, porque quem escrevia só conhecia o Velho Testamento. Um dos autores, vamos dizer assim, mais fortes do Novo Testamento é Paulo. E Paulo era da escola rabínica dos fariseus, igual a Jesus. Então, tudo que você está vendo no Novo Testamento é fruto do Velho Testamento. E você tem que entender que a igreja ela foi concebida em cima da Torá. Então, o princípio de tudo, o que é? A Torá. Se nos 5 primeiros livros da Bíblia estão os princípios, aqueles princípios são eternos e não foram revogados. A única coisa que foi revogada foi o sacrifício da propiciação. E por quê? Porque alguém apresentou esse sacrifício por nós, Jesus. O sacrifício dele foi ali entregue exatamente para nos substituir e, dessa maneira, nos salvar. Então, eu gostaria de começar por aí, porque a grande dúvida da igreja é isso. Mas está no Velho Testamento. Como se o Velho Testamento não fosse a Bíblia. Gente, o Velho Testamento é a essência do que Deus entregou. É a Torá. Começa por aí. Então, se você for ver na Bíblia, você vai ver sobre o resgate do primogênito. Gente, antes de entrar profundamente, quero te mostrar essa vista maravilhosa. Olha aqui, ó. Hoje um sol maravilhoso aqui. Eu estou em Lucena, gente. Esse pequeno paraíso. Olha que coisa mais linda. O mar ali, soltando as suas espumas. Então, a gente agradece a Deus, né? Porque Deus fez tudo isso para a gente. Que benção. Então, vamos lá. Primeira coisa. Eu queria falar da diferença entre o primogênito e o unigênito. O que é o primogênito? Primeiro filho. E o unigênito, o único filho. Então, Deus tinha um unigênito? Tinha, Jesus. E a partir da hora que ele morreu na cruz, ele passou a ter mais filhos, porque agora nós somos conhecidos como filhos. Tirou a tua dúvida? Primogênito é o primeiro. Então, Jesus era primogênito e era unigênito. Deixou de ser unigênito, porque agora nós também somos filhos. Ok? Então, o primogênito é o primeiro filho, é o que abre a madre. É isso que você tem que entender. Por que é dado tanta honra e tanta bênção ao primogênito? Porque é ele que abre a madre. É ele que traz, vamos dizer assim, como se fosse a força do casal. Ok? Então a Bíblia, ela fala
exatamente sobre isto. O que fazer com o primogênito? Então, se você abrir sua Bíblia em Êxodo capítulo 13, no verso 12, ou melhor, 2 e 12, você vai ver quando Deus sacrifica os primogênitos do Egito. Isto, é claro, teve um motivo para mostrar para o Egito que o Deus deles, da primogenitura, não era Deus, certo? Tanto dos homens como dos animais. Foi a última manifestação das 10 pragas do Egito. Mas os israelitas, eles foram orientados em resgatar os seus primogênitos. Com o quê? Com um cordeiro ou cabrito, macho, sem mácula, de 1 ano de idade. O cordeiro ou cabrito foi morto em lugar de todo o primogênito de Israel. Então, quer dizer, a praga era para pegar todos os primogênitos, mas Israel tinha o antídoto. Por que os dele não iam morrer? Porque existia ali um sacrifício, uma oferta de um cordeiro para resgatar os primogênitos. Ok? Então você entendeu da onde que vem a origem do resgate do primogênito. Então, a partir daí, Deus diz o quê? Referindo-se ao primogênito. Meu é. Isto daqui é toda a essência da primogenitura. De quem é o primogênito? Quer dizer, o primeiro fruto do ventre é de Deus. Entenderam? Então, o termo que Deus usa é meu é. Então, quer dizer, os primogênitos serão do Senhor. E está em Êxodo, capítulo 13, verso 2 e verso 12. Então, nós sabemos que o povo de Israel era o povo do Senhor. Isso nós sabemos. Mas os primogênitos eram particularmente propriedade de Deus. Então, toda a família sabia que o seu primogênito serviria ao Senhor, então somente ao Senhor. E por isso seriam sacrificados. Mas podiam ser resgatados para não ser sacrificado. Então, o primogênito, com 8 dias de nascido, era circuncisado e recebia o nome, e o primogênito, com 40 dias de nascido, era levado ao templo para ser consagrado ao Senhor. Então, muita gente diz assim: eu estou levando o meu filho para consagrar ao Senhor na igreja. Não, gente. Vocês estão indo no rito dos 8 dias apresentar ao Senhor. Consagrado é como se você estivesse entregando o teu filho para tão somente servir ao Senhor. Então, cuidado com o que vocês fazem. Eu consagrei o meu filho ao Senhor. Então, você está dizendo que ele, em tempo integral, vai servir ao Senhor. Certo? Só faça isso se Deus te falar. Porque é que nem quando você... Outra coisa, né? Trocando de primogênito. Você vai e diz: pastor, ora aqui comigo porque eu quero consagrar o meu carro. A hora que você está dizendo consagrar, você está entregando para o Senhor. Já não é mais teu. Então você não pode nem
vender o teu carro. Por quê? Porque já não é mais teu. Então eu acho incrível a ignorância das pessoas em fazer certas coisas. Cuidado com o que vocês fazem. Ah, mas eu não sabia, não entendia. Gente, a ignorância não escapa ou não te dá escape do que prevê na lei. Por mais que a gente esteja na graça, e a graça é para a salvação, os princípios da Bíblia nós seguimos. Senão, nós teríamos a graça e poderíamos pecar, poderíamos fazer o que quisesse. Não, nós continuamos seguindo a lei. Só que a salvação é de graça. E é isso que você tem que entender. Por que é de graça? Porque Jesus já conquistou e pagou por você. Então as pessoas se equivocam muito nessa história de graça. A graça foi a maneira com que Deus te deu a salvação. Não é que você está totalmente fora dos princípios da Bíblia. Não, gente. Absolutamente não. Então, quer dizer, os 40 dias é o dia da purificação da mulher. Após este dia da purificação da mulher, leva-se não só a oferta de purificação, mas também seria o momento que o primogênito seria consagrado ao Senhor. Ok? E como se consagra o primogênito? E aqui que está o grande equívoco. Para resgatar o primogênito, você entrega um cordeiro. E para consagrar um primogênito, daí, quando você consagra, é o que foi feito por Jesus: um par de rolas ou 2 pombinhos. As pessoas dizem assim, porque José e Maria eram tão pobres que eles não deram um cordeiro, mas deram só um par de rolas. Por que eles deram as 2 pombinhas? Porque não é questão de pobreza, porque José e Maria não eram pobres. É porque no ritual, a consagração é com 2 rolinhas e o resgate é um cordeiro. Entenderam agora? É o equívoco, é a ignorância, é não conhecer a palavra. Então as pessoas vão fazendo as coisas sem entender. Então, para darem a oferta, seguindo o disposto do que o Senhor tinha determinado, eles cumpriram a consagração. Eles realmente foram e consagraram ao Senhor. Primeiro, porque Jesus era primogênito. E por ele ser israelita, judeu, ele tinha que se submeter a esse ritual. Tá certo? Agora eu gostaria que você abrisse tua Bíblia no livro de Números, capítulo 3, verso 12 e 13. E pode ficar tranquilo, você que está me seguindo aqui na live, que esta live ficará gravada em todas as mídias, inclusive no nosso aplicativo, tá bom? Então, ela está no YouTube, está no Face, está no Instagram e também está no aplicativo. Porque, é claro, é muita notícia, muita informação, e você querendo assistir uma segunda vez, pode. E se você quer passar este conhecimento, este estudo para outras pessoas, está à disposição, você pode passar, né? Então, em Números 3, de 12 a 13, Deus toma a tribo de Levi. Mas por que ele fez isso? Em lugar de todo o primogênito de Israel, ele escolhe uma tribo. Então, qual é o pagamento do resgate dos primogênitos
em relação a Deus. Ele toma uma tribo. Presta atenção agora. E eu, eis que tenho tomado os levitas do meio do filho de Israel, em lugar de todo primogênito, que abre a madre, entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus, porque todo primogênito é meu, é meu. Então, aqui Deus, o que ele fez? Ele substitui os primogênitos de Israel por uma tribo. E aqui que vem, e você vai ver por que muitos primogênitos hoje sofrem consequências, principalmente na sua área financeira. O primogênito, no Novo Testamento, o que está escrito em Hebreus, capítulo 12, 23. Está escrito que a carreira ou a corrida do crente, verso 1, vai culminar com a sua chegada. Aonde? A Universal Assembleia, isto é, a igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus. O primogênito é um predestinado, quer dizer, ele é um escolhido, eleito e escolhido por Deus, pois só ele pode determinar quem nasce primeiro. Então, você que é primogênito, está me ouvindo? Quem escolheu que você ia nascer primeiro na sua família? Deus. Assim, você podia dar uma olhadinha em Efésios capítulo 1, verso 5 e verso 11, que fala sobre isso. Você que não é primogênito, você não deve ser excluído da salvação. Não. O primogênito é um escolhido de honra. E uma das coisas que ele recebe é a herança dobrada. Certo? Embora Jacó não tenha nascido primogênito, o que ele queria? Ele queria a bênção da primogenitura. E por que isso? Porque tem algo muito importante ser primogênito. Ser primogênito não é ser qualquer coisa. Na verdade, nós temos que valorizar a escolha do primeiro filho. O primeiro filho é muito importante e é abençoado por Deus e é de Deus. Certo? Então, se aqueles primogênitos forem escolhidos por Deus para ser valorizados e salvos, você, que às vezes não foi o primogênito, valorize, pois você foi posto entre os primogênitos como salvo. Então você tem que entender que as bênçãos da primogenitura foram passadas para nós por Jesus. É isso que nós temos que entender. Eu, por exemplo, não sou primogênito, mas eu desfruto de uma escolha que seria só do primogênito. Então, esse é o nosso privilégio de ser escolhidos e podermos ter passado pelo sacrifício da cruz e aceitado Jesus, porque nós somos recebidos como essa assembleia dos primogênitos. Ok? A primogenitura, ela podia ser perdida. Interessante. Então, quer dizer que a primogenitura não é algo que se julga organicamente, naturalmente. Para você continuar primogênito, você tem algo em especial ou muitas coisas para serem feitas.
Então, o exemplo de perca de primogenitura que eu posso falar para vocês seria de Rubem. Rubem, você sabe que ele perdeu a primogenitura porque ele deitou com Bila, que era a concubina do pai. Então, ele perde a primogenitura e a bênção da primogenitura que seria dele, Jacó passa para quem? Para José. Logo, para os 2 filhos de José. Certo? Compreenderam? Então, a primogenitura não é só uma questão, nasceu primeiro. O primogênito que desonra o pai, que comete pecados e desagrada ao Senhor, ele perde a primogenitura. Então, a primogenitura se perde. Então, toda a primogenitura de Rubens vai para José, que na verdade foi para os filhos de José. Eu estou aqui passando rápido só para te dar alguns detalhes. Deve ser por isso que Deus proibiu beneficiar o filho da mulher amada, em detrimento do filho da não amada, na questão da primogenitura que está em Deuteronômio 21, de 15 a 17. Então, tudo isso que eu estou falando está no Velho Testamento com reflexos no Novo. Isso daí é claro, quando o homem casava com várias mulheres, notava-se isso, certo? Um dos privilégios do primogênito era ter direito a uma porção dobrada da herança, como no caso da parábola do filho pródigo. Está lá em Lucas 15, 11. Ele recebe o seu quinhão dobrado. E na divisão da herança, ela era dividida pelo número de filhos, sendo que o primogênito recebia a porção dobrada. Por isso que está escrito assim: depois disse Israel a José: e eu tenho dado a ti um pedaço da terra a mais do que os teus irmãos, que tomei com a minha espada e com o meu arco na mão dos amorreus. Então é interessante observar que quando Eliseu, discípulo de Elias, o profeta Elias, pediu a herança dobrada, ele disse o quê? Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Então, o que ele estava pedindo, na verdade? Ele estava pedindo a bênção ou a porção do primogênito. Então, levamos em conta que até no discipulado, até na vida de discipulado, o primeiro pode receber a unção de primogênito. Então, ali o que Eliseu está pedindo é o quê? A bênção do primogênito. Por isso que ele recebe a porção dobrada de Elias. E você tem que saber que, claro, Eliseu está testemunhando a morte de Elias. Ele foi o único que testemunhou a morte de Elias. Agora você se assustou, né? Sim, é nos ensinado equivocadamente que Elias foi levado vivo para o céu. Gente, é muito fácil você analisar isso. Se Elias foi arrebatado vivo e está morando no céu, em um corpo mortal, então ele é mais importante que Jesus.
Porque Jesus, para morrer no céu, ele teve que morrer, receber um corpo glorificado para estar no céu. Então, isso é um equívoco terrível que a igreja comete, pregar uma coisa que Elias não morreu. Gente, ao homem foi dado o direito de viver uma só vez. Ninguém vai para o céu se não tiver morto. Daí você vai me perguntar, e Enoque? Mesma coisa. Todos os homens morrem na carne, porque carne não entra no céu. Pelo amor de Deus, gente, nós temos que abrir a nossa mente. Nós não podemos ficar acreditando mais em fábulas. O que estava acontecendo ali com Elias foi o momento em que Elias estava morrendo como homem. Toda a Bíblia, quando fala da volta de Elias, fala sobre o espírito de Elias, isto é, o mover de Deus que se movia sobre a vida de Elias, se moverá novamente sobre a face da terra. Não está falando da volta de um homem. O único que vai voltar, que a igreja diz, é Jesus. Vocês viram como a gente causa uma confusão muito grande. Nós acreditamos que Enoque e Elias foram arrebatados vivos e que estão no céu em corpo carnal. Mas Jesus teve que morrer, receber um corpo glorificado para estar à destra do Pai. Deixa essa fábula de lado. Isso não é verdadeiro. A Bíblia não fala isso. Isso é interpretação humana, gente. Interpretação humana. Eu sei que muitos vão criar polêmica. Sabe por quê? Porque depois que uma estrutura mental está imposta em um povo, isto vira um monstro sagrado. Mas nós temos que voltar para o original. E no original, aquele momento foi o momento que Elias morreu e foi levado. Ok? Olhe bem, na hora, Elias diz assim, meu pai, quer dizer, Eliseu quer dizer, ele não tinha um discipulador, ele tinha um pai. E é isso que tem que entender agora, a mesma coisa. Você que está debaixo da cobertura espiritual de um pastor, de um apóstolo, de um profeta, você tem que entender que a situação é a mesma. Se você quer a herança dobrada desta pessoa, você tem que ser o filho primogênito, isto é, viver a visão do teu pai. É isso que muitos da igreja não entendem, porque aprenderam a fazer parte como membros de uma igreja e nunca souberam o que é paternidade. E no âmbito daquilo que Deus trata, ele trata de família, de paternidade. Em Isaías 61, 7 está escrito: em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. O que é a dupla honra que está em Isaías? Nada mais é do que a bênção do primogênito. Em 1 Timóteo 5,17, os presbíteros que governam bem estão estimados por dignos da duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e no ensino. Então, você que é um sacerdote eclesiástico destinado a ensinar e a palavra, você também tem direito à dupla honra, isto é, tem direito à unção da primogenitura. Em outra tradução diz assim, devem ser considerados merecedores
de dobrados honorários. Isto é, o pagamento deve ser pago em dobro. A honra ou honorários devem ser do primogênito sempre em dobro. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então, o que Jó recebe? A unção da primogenitura e começa a receber tudo dobrado daquilo que ele tinha antes de ser provado. E pode notar, todas as vezes que você fala de primogênito, você fala de prosperidade. Então você me pergunta, mas apóstolo, por que eu, que sou primogênito, tenho tanta dificuldade ou não consigo desenvolver financeiramente? É isso que nós vamos explicar até o final. Fique aí, porque hoje é o dia da tua libertação e uma das libertações que você vai ter nada mais é do que financeira. Tá bom? Vamos continuar. Em Gênesis 27, 28 e 29, a bênção da primogenitura é pronunciada por Isaac sobre Jacó. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem e benditos sejam os que te abençoarem. Então, o que Jacó está orando? Desculpa. O que aqui Jacó está recebendo, quer dizer, está recebendo de Isaac a bênção da primogenitura. É uma bênção de prosperidade. É uma bênção de liderança. É uma bênção de vitória sobre os inimigos. Então, se você é crente, se realmente você é fiel ao Senhor, esta é a bênção que está prometida a todos nós. Por isso, neste momento, tome posse. Você foi escolhido para o Senhor para ser primogênito neste tempo. Mas não esqueça de uma coisa. Para que você tenha esta bênção de prosperidade, você antes tem que ser resgatado. O que libera esta unção? O resgate. Porque senão, como você representa um Levi, porque o primogênito era separado ao Senhor, me pertence. E como a Bíblia diz que separou os Levi porque pertenciam ao Senhor, enquanto você não é resgatado, você não precisa absolutamente de mais nada disso. Então você estuda sobre a tribo de Levi e vai ver. Eles não tinham possessões, eles não tinham herança, não tinham nada, porque eram do Senhor, serviam ao Senhor e eram mantidos pelas outras tribos. Então você vê que isso acontece com o primogênito. Enquanto ele não é resgatado, ele não flui na prosperidade. Todo primogênito, ou com raríssimas exceções, todos, eles têm dificuldade de evoluir na área de prosperidade. E está em Êxodo 34. O primeiro que nascer de cada ventre me pertence.
todos os machos dentre as primeiras crias e também dos filhos primogênitos dos teus filhos. Ninguém compareça perante minha presença de mãos vazias. Trabalharás durante 6 dias, e daí continua o texto. Então, eu quero te mostrar agora os versículos que cruzam com esta bênção da primogenitura. Êxodo 13:13. Tem referência ao quê? Resgatará com um cordeiro pela primeira cria dos jumentos, mas se não quiser resgatá-la, tu lhe quebrarás o pescoço, mas todo o primogênito do homem entre teus filhos tu o resgatarás. Quer dizer, existia uma escolha para o primogênito animal. Poderia ser apresentado como sacrifício. Mas o primogênito homem, ou primogênito filho, era resgatado. Se não bastasse, veja Deuteronômio 13:15. Porquanto, tendo-se obstinado o faraó e não querendo deixar-nos partir, Yahvé matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o filho mais velho do homem até as primeiras crias dos animais. É por isso que sacrificamos a Yahvé todo primeiro filhote macho entre os animais, mas pagamos o preço do resgate para ficarmos com os nossos primogênitos. Vamos para Êxodo 22:29. Traze-me no tempo certo as primícias, as ofertas das tuas colheitas, de cereais, de vinho e de azeite. Consagra a mim o primogênito de teus filhos. Quer dizer, separa para mim. Está entendendo a noção do que é a palavra de Deus? O primogênito pertence ao Senhor e só servirá ao Senhor. Então, quer dizer, se você quer que o teu filho ou você mesmo querem ter uma vida, não é que vão deixar de servir o Senhor, mas vão deixar de servir integralmente. Para isso acontecer, tem que haver o resgate da primogenitura. Então, aqui você compreende. Por que você tenta e as coisas não dão certo? É porque, na verdade, você teria que estar tempo integral servindo ao Senhor. Mas como você não está, o que falta para te liberar? A oferta de resgate da primogenitura. Eu acredito que eu esteja me fazendo entender o que diz a palavra. Êxodo 23:15 diz assim: comemorarás a dos pães sem fermento. Durante 7 dias comerá pães ázimos, como te ordenei, no tempo marcado na primavera, no mês de Abibe, porque foi nesse mês que saíste do Egito. Ninguém compareça de mãos vazias perante mim. Então, quer dizer, o resgate, ele é marcado por uma oferta. Então, as pessoas dizem, como que eu resgato a minha primogenitura? Com uma oferta. Hoje, não vai levar um cordeiro para a igreja. Hoje, você vai levar o que vale um cordeiro, certo? E o que vale o cordeiro aonde? Em Israel. E não é pelo quilo de carne, é o valor do cordeiro. Então, ontem eu estava consultando, o valor de um cordeiro hoje está $500. Aproximadamente é o valor da oferta, R$ 2.700. Certo? Isto seria a oferta de resgate hoje. Apóstolo, mas o senhor, pergunta para mim, o senhor apresentaria esta oferta
pelo seu primogênito, não só apresentaria, como apresentei. Porque o meu filho se formou médico. E eu vi a dificuldade que foi, por quê? Porque eu não conhecia essa importante oferta do resgate da primogenitura. Não é porque eu não tinha ouvido falar, é que a gente ouve e não toma atitude. E ele pegou Covid. E a primeira coisa, eu estava aqui, ó, gente, nesta praia, ali no meio do mar, tomando um banho de praia, quando Deus falou comigo: o teu filho vai pegar Covid. Logo em seguida, Deus me disse: ele me pertence. Então eu vi que ele tinha possibilidade de morrer. E foi a hora que veio a revelação. Digo: Senhor do céu, eu até hoje não apresentei uma oferta de resgate. Eu estou contando para vocês o meu testemunho. Levei 8 anos ajudando meu filho a se formar médico. Quando fazia alguns meses que ele tinha começado a trabalhar, trabalhava na UTI do Covid, estava à beira... A situação foi tão tenebrosa, gente, que trocaram 3 vezes de ambulância para levar ele para o hospital, porque o pessoal chegava lá e dizia: ele não tem chance de chegar vivo no hospital. Olhe a situação que eu estava vivendo. E naquele dia, eu apresentei o resgate do primogênito. E a partir daquele dia, eu liberei o meu filho para que ele sirva o Senhor, claro, como todos servem, mas não tempo integral, que ele siga a sua profissão, que ele cuide da família dele. Ele melhorou 100%, para quem não tinha chance nem de sair vivo de casa. E eu notei que ele começou a prosperar de uma maneira tremenda a partir daquele instante. Por quê? Porque a oferta de primogenitura abre definitivamente a bênção dobrada sobre o primogênito. Então, quer dizer, eu não estou te falando isso porque eu ouvi alguém. Eu fiz. Eu sei como funciona isso porque eu fiz. E eu tenho visto o resultado disso daí. Números 3:45 fala assim, ó: toma os levitas e oferece-os em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel, e os rebanhos dos levitas em lugar dos rebanhos dos israelitas. Quer dizer, tiraria os rebanhos dos levitas para não tirar os rebanhos dos israelitas. Os levitas serão meus. Eu sou Yahvé, o Senhor. Estão entendendo agora? Por que o teu primogênito não cria a herança? Porque está na palavra que tudo que pertence a ele pertence ao Senhor, porque ele pertence ao Senhor. Então, um primogênito sem o resgate, acontece isso. Deuteronômio 16:16. 3 vezes por ano, todos os homens de Israel deverão comparecer diante de Yahvé, teu Deus, no lugar que ele houver escolhido, na festa dos pães sem fermento, que é a Páscoa,
na festa das semanas, que nada mais é do que Pentecoste, e na festa das tendas, que é a festa de tabernáculo. E ninguém se apresentará de mãos vazias diante de Yahvé. Então Deus marcou um encontro com todos nas 3 festas. Por isso que eu quero te falar. As 3 festas foram destituídas do calendário? Não. Eu quero falar com você, pastor. Você que faz festa para um monte de coisa. Você tem ensinado para a tua igreja comparecer ao Senhor nessas 3 festas, Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo? Isto aqui é Bíblia. Isto aqui é a palavra. E por que eles têm que comparecer? Porque neste momento é o momento que eu vou ao altar e eu entrego algo para marcar o meu calendário que mais um ano eu estou na presença do Senhor. Amém? Então, o resgate do primogênito funciona como? Todos os primogênitos serão ligados ao altar. Todos. Isto é, tempo integral servindo ao Senhor. Reparem que o primogênito que nunca fez uma oferta de resgate, ele passa normalmente por lutas, principalmente na área financeira. Os levitas tiveram, então, destaque entre as tribos por terem se posicionado a favor do quê? Da adoração. Então, por que o Senhor levanta os levitas? Porque na época da adoração ao bezerro de ouro, eles se posicionaram contra aquela adoração e ficaram do lado de Moisés. Eles não foram escolhidos à toa. Eles foram separados porque eles não se curvaram diante do bezerro de ouro. Então foi por isso que foi escolhido os Levi em nome dos primogênitos. Por quê? Porque o povo de Israel se contaminou com a adoração do bezerro. E os únicos que não tinham, por isso que o Senhor substitui a entrega do primogênito por uma tribo. Pela tribo que não adorou o bezerro. Então, agora eu gostaria de passar para vocês a paraxá, ou melhor, a mitzvah de como se redime o primogênito. Isto aqui, passado de geração em geração. A Torá, ela menciona que todo primogênito é sagrado a Deus. Então, esse mitzvah que eu vou te passar, na verdade, ele é citado 3 vezes na Bíblia. Então, o que é o mitzvah para redimir o primogênito? Cada judeu, exceto os sacerdotes e levitas, devem redimir seu filho primogênito nascido de parto sem aborto anterior, de mãe judia, não filha de sacerdote e levita. Quando completa 31 dias de vida, a mãe iria com 5 shecalins, 5 shekels, moedas de prata equivalente a 101 gramas de prata pura, e esta quantia de resgate deveria ser entregue em prata ao sacerdote durante a cerimônia. Se no 31º dia coincidisse o Shabat ou Yom Tov,
que na verdade proíbe qualquer transação comercial, ela deveria passar para o dia seguinte. Mas a entrega desta oferta era importantíssima. Aonde que teve origem esse mitzvah de resgate do primogênito? Os primogênitos foram inicialmente escolhidos por Deus para exercerem os deveres de sacerdote. É isso que você tem que entender. Se você é primogênito ou o teu filho primogênito, ele foi separado para ser sacerdote. Isso daí era o destino dele. Ok? Em virtude de terem sido poupados quando o Criador matou todos os primogênitos egípcios. Entretanto, quando os primogênitos judeus executaram os rituais sacerdotais diante do bezerro de ouro, esse chamado sagrado foi transferido para os levitas, que na verdade eram conhecidos como Coanim. Então, eu estou te contando toda a origem disso. Então, antes eram os primogênitos, mas quando eles no deserto se contaminaram com aquela adoração, foi escolhido Levi, nada mais é Coamim. A fim de libertá-los legalmente desta obrigação original, eles devem ser resgatados. Então, quer dizer, o teu filho ou você foi chamado para ser sacerdote e não fazer mais nada além de servir o altar. Mas com o resgate, você resgata o teu filho para desobrigá-lo à obrigação de servir no altar. Então, esta obrigação, ela não é para o filho de um sacerdote ou para um levita. Por quê? Porque, obrigatoriamente, eles já estavam servindo no altar. Então, eles não precisavam apresentar. E agora, vou te falar como é o procedimento desta entrega do resgate. Eu espero que vocês estejam aí comigo. Estão? Está indo tudo bem? Então vamos lá. Então, quando se cumpre este mitzvah, que é o resgate do primogênito, isso daí é em um momento que você pode até fazer um momento festivo, que obrigatoriamente tenha pão e carne. E isto por quê? Para honrar o resgate do primogênito. Então, esta comida, ela é considerada como a refeição de mitzvah, do resgate. Então, ela tem um nome, Pidyon. Então, a cerimônia de Pidyon é realizada após a bênção sobre o pão antes de servir a refeição. Então, antes do jantar ou antes da comida, é realizada a bênção do resgate. Então, quer dizer, até no momento do resgate, o Senhor determina que haja uma festa, porque está sendo resgatado o primogênito. Então, por que eu tenho que ser resgatado? Porque os primogênitos se contaminaram no altar do bezerro de ouro. Por que eu tenho que ser resgatado? Porque todo primogênito iria morrer, mas eu fui poupado.
Compreenderam, gente? Porque a gente não compreende. Mas por que tem que resgatar? Por que tem que resgatar? Porque eu deveria estar tempo integral dentro da igreja servindo ao Senhor, e estou aqui na minha profissão, nos meus negócios. Para eu estar livre para isso, eu tenho que resgatar a minha primogenitura. Então, como funciona o resgate? O pai, ou você que é primogênito, escolhe um sacerdote que conheça a lei, porque aqui vem a pergunta: para quem que eu vou apresentar esta oferta? Não adianta você levar para uma pessoa que nem crê nisso daqui, que dirá conhecer isso daqui. Então você escolhe um sacerdote que tenha o conhecimento disto, do resgate do primogênito, dessa mitzvah, para redimir o seu filho quando você o apresenta, ou você se apresenta, para apresentar a oferta de resgate. E o que o pai da criança deve fazer? Ele faz uma declaração. Então, se for judeu, minha esposa israelita deu à luz para mim este filho primogênito. E daí o sacerdote pergunta, isso aqui é o ritual da entrega, né? Do resgate. O que preferes ter? Teu filho primogênito ou a oferta de resgate do seu filho primogênito? E o pai responde: prefiro este meu filho primogênito. E eis aqui a oferta de resgate. Então, se você for numa cerimônia de resgate do primogênito, você vai ver isto que eu estou te falando. Isto faz parte da mitzvah do resgate. Ok? Perfeito? Então, agora, depois de feito isso, vem a bênção do resgate. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do universo, que nos santificou com os seus mandamentos e nos ordenou sobre o resgate do Filho. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do universo, que nos deu vida, nos manteve e nos fez chegar até a presente época. E daí, com um cálice de vinho na mão, o sacerdote recita a bênção sobre o vinho e imediatamente após o resgate, bebendo em seguida, bebe o vinho. E diz: bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do universo, que cria o fruto da vinha. E na conclusão deste momento de resgate, daí a refeição é servida e se dá graça a tudo que vai se comer. Então, isto é uma cerimônia do resgate do primogênito quando a gente quer fazer festivo, ok? Então, o Pidyon Rabbin não deve ser adiado. Deve ser quando o filho ainda é criança. Mas, se não foi, como é o caso de muitos que estão agora me assistindo e vão me assistir, né? Então, o que você faz para resgatar um primogênito adulto?
funciona da seguinte maneira. O teu pai não redimiu você. Ele não sabia disso, não te resgatou. Então, o que o primogênito adulto deve dizer? Sou um primogênito que abriu o ventre materno e o santo, bendito seja ele, ordenou resgatar o primogênito. Então, quer dizer, você está admitindo que você é primogênito, mas que tem uma ordem de Deus para te resgatar. E daí, a pergunta é igual para o adulto. Você prefere ficar com a oferta do resgate ou você prefere entregar pelo resgate, pelo teu resgate? E o adulto responde: prefiro a minha pessoa. Eis aqui minha oferta para que isto me resgate a vida. Daí entrega ao sacerdote aquela quantia e o sacerdote faz a seguinte bênção: bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do universo, que nos santificou com os seus mandamentos e nos ordenou sobre o resgate do Filho. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do universo, que nos deu vida, nos manteve, nos fez chegar até a presente época. E daí ele toma o cálice de vinho também, isso tudo em uma cerimônia pública, certo? Mas você pode fazer essa cerimônia em separado, sem problema nenhum. Como eu te falei ali, o que você faz? Você escolhe um sacerdote conhecedor da palavra e pode resgatar a tua primogenitura. Ok? Então, gente, eu acho que de princípio seria isso daí. Então, o significado desse mitzvah do resgate significa que o primeiro, o primogênito, e o primeiro de todos os nossos bens pertence a Deus, até os nossos primeiros filhos. E um homem pode facilmente ser levado a pensar que tem direito acima de qualquer disputa sobre qualquer posse. Todavia, a Torá, a palavra de Deus, declara que o início de qualquer realização da qual nos orgulharmos, em especial, deverá ser para Deus. Então, o princípio do resgate da primogenitura nada mais é do que cultuar ao Senhor, dizendo: realmente o primeiro é teu. É o princípio de ter Deus sobre todas as coisas. Isso acontecia com os frutos, isso acontecia com os animais e isso acontecia com os filhos. O primeiro era de Deus. Então, quando você resgata, você está declarando: realmente o meu primogênito é teu. Você está em primeiro lugar na minha vida. Mas eu quero resgatar para que ele siga a sua vida e possa escolher no futuro o que fazer. Por isso, meus amados, se você é primogênito, se você tem os filhos primogênitos, não deixe de cumprir esta palavra. É muito importante para que essas pessoas que não sabem por que estão totalmente parados e não conseguem ir à frente, é porque eles, sem saber, eles estão presos a um compromisso. E se eles não são resgatados, eles não estão livres
principalmente para prosperar. Tá bom? Qual é a oferta de resgate de um primogênito? Um cordeiro. Então, qual o procedimento, apóstolo, que eu devo fazer agora? Busque um sacerdote que tenha conhecimento da palavra e que possa abençoar ou você ou teu filho, que é primogênito, dentro do que a palavra diz que é para fazer. As pessoas queriam algo sobre o resgate do primogênito, e aqui está um estudo completo, o porquê, como deve ser, qual todo o procedimento que deve acontecer. Tá bom? Se ficou alguma dúvida, se você quiser fazer, vamos dizer, alguma consideração, manda um WhatsApp para mim. Está aí na tela, 63981118945. A única coisa que você não pode mais alegar é ignorância. Agora você sabe da importância do resgate do primogênito. E a pergunta seria: então, apóstolo, eu preciso resgatar o primogênito? Sim, é bíblico, está na palavra. Quero orar por você. Senhor e Pai maravilhoso, que esta palavra tão elucidativa e tão completa sobre o resgate do primogênito possa penetrar no coração das pessoas e possa trazer libertação a esses primogênitos que por muitas vezes não servirão a ti tempo integral, mas estão comprometidos e têm que ser resgatados. Por isso, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, alcance agora esses primogênitos e traga libertação para todos eles, para que se cumpra a tua palavra na vida deles. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus.